Oi, pessoal. Aline, Marcela, Atlética entrando do IF, Gil, Sofia, Dilza, Dona Graça. Graça. Aline, eu preciso que você solicita a participação, porque senão eu não consigo conversar com você. Ah, a Pituquinha tá aí. Vamos ver agora sim. Eu acredito que seja. Ei, Aline, é sobre continência urinária. Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite, Juleimar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Então, tá. jóia. Espero que com você também. Tudo certo, graças a Deus. Apesar Tá da bom. pandemia, né? Estamos todos na mesma, né? Né? Na Isso aí, mesma forma. é isso aí. Mas vai É, passar. Aline, deixa eu só dar duas apresentações rápidas aqui. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária. E eu estou fazendo uma série de lives com colegas mesmo, amigos, né, que toparam participar desse projeto comigo. E tem sido muito motivador e, ao mesmo tempo, inspirador para a gente manter o diálogo com algumas pessoas, né, alguns colegas, e a gente está, de certo modo, aprendendo. Uma conversa aí um pouco mais séria, mas, ao mesmo tempo, descontraída. Então, nesse projeto, eu convidei alguns colegas para falar de temas variados que são da expertise desses colegas. E hoje a gente tem como convidada aí super especial a professora e doutora Aline Ribeiro, que conheci aí já tem um tempo e já fizemos alguns trabalhos juntos, né, Aline? Já temos algumas Sim. participações. E apresentar para vocês, a Aline, ela é fisioterapeuta, tem pelo menos umas 3 especializações, e a mais importante dela, que eu acredito que seja, está relacionado com a área da saúde da mulher, né? Que é o foco de pesquisa, de atuação clínica. E ela é mestre e doutora em ciências lá da Universidade de São Paulo, da USP de Ribeirão Preto. E ela desenvolveu já alguns trabalhos, já tem desenvolvido, né, muitos trabalhos, tanto de pesquisa quanto de prática clínica, na área de tanto disfunção sexual masculina e feminina, mas também na área de disfunções do assoalho pélvico. E então, para mim, esse Aline é um prazer, é uma honra você participar com a gente. Acho que vai ser um debate muito esclarecedor e enriquecedor ao mesmo tempo. Então, eu vou pedir o pessoal que mandem as suas dúvidas, né? Conversem aí com a gente, que vai ser uma live bastante legal, como tem sido todas as outras, né? E Aline, você quer se apresentar um pouco melhor? Quer falar um pouquinho da sua trajetória profissional para gente? Fica à vontade. Tá bom, Juleimar. Primeiro eu quero agradecer pela lembrança do meu nome para falar desse tema. É uma coisa que eu gosto muito, né? Você já me conhece há um tempo. Sobre incontinência urinária, é uma das disfunções do assoalho pélvico que eu mais tenho experiência, né? No tempo que eu trabalhei no Hospital das Clínicas, eu comecei, né, a minha carreira dentro da saúde da mulher, lá dentro do Hospital das Clínicas, na época que eu morei em Ribeirão Preto. Depois acabei voltando para Campo Belo, fiquei um tempo no Rio, né, com vocês aí, mas foi pouco tempo, acabei retornando para Minas, no interior de Minas. E eu estou aqui em Campo Belo. Aqui eu atendo no consultório e também leciono numa faculdade aqui.
mas não deixo de estar em contato com essas pesquisas, fazendo pesquisa, né? A gente já escreveu muita coisa junto, está planejando escrever mais coisas juntos também. Com E certeza. falar desse tema para mim é muito bom, principalmente também dentro, mais especificamente dentro da geriatria, que é uma outra área que eu gosto muito, eu me identifico muito também com a geriatria e poder também falar sobre isso, não somente para o público, né, fisioterapeuta, alunos de fisioterapia, mas eu creio também, pelo menos na minha página do Instagram, tem muita gente interessada em assistir por interesse de saber mais sobre esse tema, porque às vezes tem uma mãe que está com incontinência, a avó, conhece alguém, ou tem alguma dúvida, ou às vezes ela mesma tem esse problema também. Então, eu acho que a gente pode ter um público também de pessoas, né, da população, da comunidade, interessados dentro desse tema. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê que é uma coisa que não é muito discutida, não é muito falada, né, principalmente sobre a atuação da fisioterapia dentro desse contexto da incontinência urinária, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso para que a fisioterapia ela fique mais conhecida como essa forma de tratamento, né? Na verdade, tratamento de primeira linha para a Isso. incontinência urinária. Eu acho que é extremamente importante. Parabéns pela iniciativa e parabéns por ter incluído esse assunto dentro de tantos outros assuntos na geriatria que são importantes, né? Muito obrigada por ter lembrado da incontinência urinária. É. É, você tocou pelo menos em vários pontos, né, importantes, mas tem dois pontos que eu queria só reforçar, que é o fato das nossas lives terem pessoas que não é só acadêmico, profissional, né, da saúde ou até mesmo fisioterapeuta, mas a gente também tem colegas Sim. que pertencem a um público leigo, né, que não faz parte da área da saúde e que porventura pode até não saber a atuação da fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico, né? Sim. E uma outra questão muito importante é a gente mostrar o quanto que esse tema é importante e ele é cheio de tabu, né? E que dificilmente a gente consegue quebrar os tabus e que torna uma barreira para o conhecimento, para o tratamento, né? Para uma intervenção adequada. Então, eu acho que a nossa live vai ser muito gratificante, tá? Então, só Sim. reforçando de novo com o pessoal, quiserem mandar dúvidas, perguntas, se a gente souber, a gente responde. Se não, eu Isso, prometo é. responder na próxima. Senão a gente procura estudo e responde depois. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Aline, olha só, quando a gente pensa sobre incontinência urinária, a primeira coisa que vem na minha cabeça é esse é um problema, né? Só que antes disso eu tenho um conceito por trás desse problema, que é a continência. Se a incontinência eu estou falando que é um problema, o que que não é um problema? Continência. O que que a gente entende como sendo a continência? Sim, na verdade a gente tem que pensar que para um indivíduo normal, sem nenhuma alteração, o adequado é que esse indivíduo ele tenha controle total dos seus esfíncteres, seja a parte urinária, vesical, né, que a gente fala, ou até mesmo intestinal. Então, assim, a gente considera, pensando então em vesical, na bexiga urinária, né, a criança ela não consegue ter esse controle enquanto ela é criança e ela vai crescendo, conforme ela cresce, ela vai adquirindo, essa bexiga ela vai maturando, né, sendo amadurecida e ela para de perder urina e a partir mais ou menos, por exemplo, de 6, 7 anos de idade, o ideal é que esse adulto, essa criança, né, adolescente, jovem, possível adulto e também idoso, ele tenha controle dessa bexiga, ele não tenha perda de urina, tanto em situações de esforço, se ele está fazendo alguma atividade, se ele tem vontade de urinar, ele tem que conseguir ter esse controle de manter a urina dentro da bexiga e não perder esse conteúdo. Isso seria a continência. Existem vários fatores que vão favorecer, que vão ajudar a essa pessoa, seja homem ou mulher, a ser continente, ou seja, a ter controle dos seus esfíncteres, né? E a gente vê que é uma interação entre musculatura lisa e musculatura estriada. Então, a gente tem tanto o controle do músculo da bexiga, do detrusor, isso tem que estar adequado, esse detrusor ele tem que estar atuando de maneira adequada, tanto na fase de enchimento vesical quanto de esvaziamento vesical, né?
Ele tem um esfíncter interno também, que é feito de musculatura lisa, que é controlada pelo sistema nervoso. E a gente tem um esfíncter externo, que é de controle voluntário do homem, porque há uma musculatura estriada esquelética, que é de contração voluntária, que seriam os músculos do assoalho pélvico. Então, para que eu seja continente, para que eu mantenha essa continência, eu preciso ter todos esses fatores trabalhando de maneira harmoniosa para que isso contribua para não perder a urina. Se eu tenho algum problema nesses fatores, ou no detrusor, ou no esfíncter interno, né, essa musculatura lisa, ou no esfíncter externo, eu posso ter situações onde eu não vou conseguir manter essa continência, desencadeando assim o que a gente chama de incontinência urinária, né, ou incontinência anal, que seria para fezes e flatos, né, no caso. Tá. Então, esse conceito é muito importante para a gente poder entender não só a fisiologia do controle da micção, mas também para entender o problema que vai vir para frente, né? Sim. Inclusive, já nos dá um panorama aí da etiologia da incontinência. Quando você fala da condição, da integridade, da condição músculo-esquelética e também neurológica, me chama muita atenção e talvez explica por que, que a incontinência urinária ela é tão prevalente na população de idosos, porque à medida que a gente envelhece, justamente a gente perde essas funções, há um declínio, né, dessas funções que eu sempre comento com os meus alunos e com meus colegas, que existe uma curva de amadurecimento, uma curva de um platô, na verdade, de estabilização da maturação desses sistemas e depois começa a entrar num declínio. Só que esse declínio não significa obrigatoriamente em problema. Não é porque eu estou envelhecendo que obrigatoriamente isso vai me gerar problemas, né? Sim. Como o caso aí da perda da força, a perda da contratilidade da musculatura detrusora, né? A hiperatividade dessa musculatura, ou significa que a diminuição do tônus dessa musculatura vai ser obrigatoriamente vai conduzir para uma incontinência. Muito pelo contrário, porque se a gente estabelecesse isso como regra, então para os idosos não haveria tratamento, né? Então era claro isso. Mas o que a gente tem, na verdade, é que esse declínio ele chega num limiar que vai gerar a incontinência urinária. Então, a partir daquele momento que eu perdi tanto de força, tanto de tônus, tanto de atividade neurológica, aí sim vai desencadear o problema da incontinência. Mas aí, beleza, a gente entendeu agora o que é a continência. E o que seria a definição, segundo as sociedades internacionais relacionadas, né, as pesquisas teóricas sobre o assunto, até mesmo para os profissionais de saúde, o que seria a definição de incontinência urinária? A definição é simples: qualquer perda urinária. Qualquer perda urinária. Qualquer perda urinária eu considero incontinência urinária. Ah, mas minha bexiga estava cheia, aí eu tossi, perdi só um pouquinho. É incontinência urinária. Ah, mas me deu muita vontade de ir no banheiro, na hora que eu estava vendo o vaso sanitário, aí escapou um pouquinho. É incontinência urinária. Você tendo 20 anos é incontinência urinária, você tendo 40, você tendo 80 anos é incontinência urinária. Então, a incontinência é definida como qualquer perda involuntária de urina. Involuntária porque ninguém quer perder, né, a urina. Então, qualquer perda que a gente tenha de urina, a gente considera como incontinência urinária, independentemente da idade. Isso é muito importante da gente frisar, porque as pessoas pensam, principalmente nas mulheres, eu estou entrando na menopausa, estou envelhecendo, então é normal perder urina. Não é normal, pode ser comum, ou seja, muitas pessoas passam por isso, mas o fato de ser comum não significa que seja normal, né? Não é o esperado. Na verdade, esse na comunidade, na sociedade de uma forma geral, a incontinência é um problema do idoso e, inclusive, ele passa a viver com isso, né? E aí ele tem que se adaptar a essa realidade. E esquece que não é normal, que apesar dele estar tendo aquele problema, em função desse declínio da função da musculatura, né, do sistema neurológico, isso não pode ser considerado normal, né? Mas, Aline, como é que tá? Quem que sofre mais desse problema dentro da população de idosos? Como é que está a distribuição desse evento na população brasileira e até mesmo entre outros países?
Com certeza são as mulheres. Então, as mulheres, elas sofrem mais de incontinência urinária do que os homens. Isso por vários motivos. A mulher, ela tem muito mais fatores de risco para o desenvolvimento da incontinência urinária do que o homem. E também o mecanismo de incontinência do homem faz com que ele seja mais forte, o assoalho pélvico dele é mais fixado, né? O fato dele não ter vagina, né? Aquele buraco lá do meio, o homem só tem a uretra pelo pênis e o ânus, então o deslocamento das vísceras em relação ao assoalho pélvico, que também pode ser um fator, né? Dependendo do esforço que essa pessoa faz, isso pode enfraquecer mais esse assoalho pélvico, a gente não vê isso no homem, mas na mulher isso é mais instável, né? Por causa da anatomia mesmo da mulher. Então, a gente considera, se a gente for pegar a população idosa, a gente tem uma prevalência assim, muito discrepante, porque cada estudo, ele define a incontinência de uma forma. Tem os que definem qualquer perda involuntária de urina durante a vida inteira. Se eu defino qualquer perda involuntária de urina na última semana ou em 6 meses, eu vou ter valores diferentes, eu vou ter números diferentes, né? Então, assim, na população idosa em geral, considerando homem e mulher, pode variar de 6 a 8 até 35%, por exemplo. Já quando a gente pega estudos somente com mulheres que não incluíram os homens, a gente pode ter valores maiores, chegando aí até 45%, ou seja, quase metade das mulheres, né, idosas podem referir a algum tipo de perda urinária, mesmo que seja leve, né? Então, realmente, as mulheres sofrem mais com esse problema do que os homens. Tá. A gente já tem 3 perguntas aqui, mas antes de partir para elas, eu acho que tem um estudo bem bacana, né? Que é o Web Floripa Idoso, que é um estudo de base populacional que analisa especificamente a saúde da população idosa. E, recentemente, em 2016, eles divulgaram os dados sobre incontinência urinária. Primeiramente, faz o levantamento e demonstra que essa prevalência em idosos pode variar de 2,5% até 60%. E aí, com essas diferenças que você colocou entre homens e mulheres. Mas no estudo deles, eles encontraram que 30% da população de idosos sofre de incontinência urinária. E igual você colocou, essa prevalência é maior entre as mulheres, né, 36%, e as pessoas acima de 80 anos, 45%. Eu acho valores extremamente altos, né? Extremamente frequente na população. E não deveria. A gente tinha que ter medidas de promoção da saúde para prevenir, né, para evitar esse problema no futuro. Deixa eu colocar aqui 2 perguntas. Uma é da Amanda, eu estou anotando aqui, que ela perguntou o seguinte: um útero aumentado, no caso de mioma, pode causar incontinência? Não seria um fator de risco, eu acredito, porque o útero aumentado de um mioma, ele não vai ter uma pressão, vai aumentar tanto a pressão em cima da bexiga, né, para poder causar uma incontinência urinária, por exemplo, por causa desse aumento de pressão. Se tiver tão pesado assim, a mulher já tinha que ter tirado esse útero há muito tempo por causa desse mioma. Geralmente, miomas que se desenvolvem muito, que ficam muito grandes, o médico tende a tratá-lo com uma esterectomia. Principalmente se essa mulher já tiver com a prole formada, já tiver todos os filhos. Geralmente eles tiram esse útero, né? Então é muito difícil, na verdade, a gente ver mulheres com miomas tão grandes assim que o médico não vá mexer. Mas não seria um fator de risco, não. A não ser que esse mioma pesasse, sei lá, 3 quilos, né? Mas não é uma coisa que a gente vê. Então eu não acredito. Existem outros fatores que são mais importantes para a incontinência urinária do que, por exemplo, o mioma. O mioma ele só vai alterar essa questão de, às vezes, a mulher sentir dor, sangrar demais, ter vários sangramentos, né, durante o mês. Então, tá mais associada a isso. Tá. E a Fábia fez 2 perguntas. Uma delas eu vou deixar mais para o final, porque tem mais a ver com o nosso tema. A primeira é a seguinte: após relação sexual, pode ter episódio, né, ou até mesmo desenvolver uma incontinência urinária? É muito comum a gente ver, às vezes, algumas mulheres que perdem durante a relação sexual, porque a relação sexual é considerada como esforço. Então, a gente pode ter perdas de urinas durante o ato sexual por causa do esforço que é feito e ela acaba perdendo urina. Existe também mulheres que, após o orgasmo, né, o orgasmo ele é um desencadeador de uma hiperatividade detrusora.
que a gente chama de incontinência urinária orgásmica, né? Então, às vezes, o orgasmo, a sensação do orgasmo, ela causa contrações involuntárias do detrusor e essa mulher acaba perdendo urina também durante o orgasmo por causa disso. Então, a gente tem essas duas situações. Depois que a mulher teve relações sexuais, né? E às vezes ela vai levantar para ir no banheiro, para fazer alguma coisa, não se espera que ela perca. Geralmente as perdas são durante a relação sexual, se elas acontecerem, né? Nem toda mulher vai perder dessa forma. Mas a gente considera geralmente durante a relação sexual. Pode acontecer sim, tanto por esforço quanto por urgência, né? Desencadeada pelo orgasmo. Tá, ok. Fábio, eu vou deixar a sua segunda pergunta um pouco mais para frente. Aline, aproveitando explorando um pouco melhor alguns conceitos aí, você já me falou em algumas situações em que tem essa perda urinária, né? Às vezes vai levantar, às vezes não dá tempo de chegar ao banheiro, às vezes chegou ao banheiro e perdeu, né? Não deu tempo ainda de se programar para o ato miccional. Como é que a gente poderia classificar, então? Eu acho que tem definições específicas para cada um desses casos. Como é que a gente classificaria, então, a incontinência urinária? Basicamente, a gente tem três tipos, né, clássicos de incontinência urinária. Eu tenho um tipo que é a incontinência urinária de esforço, que é a mais prevalente nas mulheres, né, a incontinência urinária de esforço. Então, é aquela mulher que perde urina quando ela vai tossir, espirrar, se ela ri demais, se ela pega um peso, né, se ela faz algum tipo de esforço, às vezes atividade física, uma atividade física mais vigorosa, ela perde peso. Por que que isso acontece? Porque a pressão, quando ela faz algum esforço, a pressão que fica sobre a bexiga, ou seja, a pressão intravesical, ela acaba sendo maior do que a pressão do canal da uretra, de fechamento uretral. Então, acaba escapando essa urina da bexiga, porque a pressão na bexiga é maior do que a pressão do canal. Essa seria a definição da incontinência urinária de esforço, né? E essa pressão vesical, ela só é ocasionada realmente pelo esforço. Então, não existe contração do detrusor aí. É somente pelo esforço. Então, isso seria a incontinência urinária de esforço. A gente tem também a incontinência urinária de urgência. A incontinência urinária de urgência está associada a alguns sintomas do trato urinário inferior, como a urgência miccional, que é aquela vontade súbita e inadiável de fazer xixi. Então, deu a vontade, tem que largar tudo que está fazendo e correr para o banheiro, porque senão vai perder, né? Muitas das vezes essa mulher, ou esse homem, né? Ele acaba perdendo no meio do caminho, então ele sente a vontade. Até ele chegar no banheiro, ele não consegue segurar e acaba perdendo, que é o que a gente chama de urge-incontinência, né? Pode estar acompanhado também de aumento da frequência urinária. Então, essa pessoa vai no banheiro de meia e meia hora. Se a gente for contar, dar um diário miccional, pedir para ela anotar quantas vezes ela vai no banheiro, isso aí vai dar 10, 12, 15, 20 vezes que ela vai no banheiro durante o dia, uma frequência muito aumentada. Ela também acorda várias vezes à noite para ir no banheiro fazer xixi, né? Que a gente chama de noctúria, que seria a noctúria. Então, também essa mulher acorda 3, 4 vezes para ir no banheiro. Isso é caracterizado porque na fase que o detrusor está sendo enchido, que eu tenho a produção de urina pelos rins e essa urina está caindo lá na bexiga, eu estou armazenando, né? Nessa fase o detrusor ele tem que estar relaxado, ele tem que estar descansado, né? O que acontece nessa fase nas pessoas que têm incontinência de urgência? Ele quer contrair, tem, por exemplo, 50 ml de urina lá, ele quer contrair para esvaziar, ele não se permite encher totalmente. Então, quando a mulher tem, ou o homem tem essas vontades súbitas, né, de irem no banheiro, na verdade são contrações do detrusor. O detrusor fala assim, ó, vai correndo no banheiro que eu estou contraindo, vai correndo no banheiro que eu estou contraindo. E isso acontece ao longo do dia, né? Isso seria a incontinência urinária de urgência. E a gente tem incontinência urinária mista, que seria a junção dessas duas incontinências, de esforço e a de urgência. A incontinência de urgência eu posso também chamar, né, de um quadro de bexiga hiperativa ou de hiperatividade do detrusor. A bexiga hiperativa a gente considera quando a gente faz a avaliação clínica e pelos sintomas, né, que ela refere, noctúria, frequência aumentada, a urgência miccional, a gente considera como bexiga hiperativa. A hiperatividade do detrusor, eu tenho um estudo urodinâmico, que é um exame que a gente faz, confirmando que realmente essa mulher ou esse homem tem contrações não inibidas do detrusor durante a fase de enchimento vesical. Aí a gente classifica como hiperatividade detrusora.
Seria basicamente esses três tipos. A literatura traz outros tipos, mas os básicos, né, seriam esses três. É, tem, especificamente na população geriátrica, né, a gente tem uma situação que não está relacionada diretamente ao controle da bexiga pelos esfínteres e pela musculatura detrusora. A gente tem uma situação que é muito comum, que às vezes o idoso consegue contrair, ou então o detrusor não está contraindo, está na fase de enchimento, porém ele não dá tempo de chegar ao banheiro e ele perde. É uma situação que a gente chama de uma incontinência funcional, né? Por Sim. problemas articulares, por problemas Motores. neurológicos, as Uhum. artroses, ou, por exemplo, por conta de um pós-operatório, né? Em que ele perdeu a sua mobilidade, a sua capacidade de deambulação. Às vezes todo o sistema, vamos dizer, do assoalho pélvico, né, da continência, tá íntegro, tá ali funcionando Isso. bacaninha, só que não dá tempo de chegar e aí ele tem essa perda. Que eu penso que seria a maioria dos casos dos idosos. Obviamente, a gente vai precisar analisar caso por caso, porque o tratamento não vai ser igual para todo mundo. Mas é importante a gente considerar essa situação também, porque às vezes o fisioterapeuta está ali preocupado em fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, está E não vai pensando, adiantar, é. né, em tentar relaxar esse detrusor através dos exercícios, do reflexo, né? Porém, se ele não melhorar a marcha desse paciente, se ele não melhorar até mesmo o equilíbrio, se ele não conseguir treinar algumas tarefas, por exemplo, do levantar da cadeira, do sentar, do andar, de fazer todo esse trabalho da mobilidade, por melhor que seja essa musculatura, às vezes não dá tempo. Pensa no indivíduo que demora 5 minutos para se deslocar da cadeira, do assento, até lá da sala, do quarto, até o vaso sanitário, né? Às vezes o sofá é muito baixo, ele tem dificuldade para fazer a anteriorização do tronco, a verticalização. Às vezes ele tem dificuldade para se manter na postura bípede. Às vezes ele precisa de um dispositivo de marcha. E aí, por mais que a gente tenha uma boa musculatura, quando vai ver, realmente já perdeu. Porque também a gente tem que pensar que o desejo miccional, ele nos avisa a hora que a gente tem que ir ao banheiro. Só que ele dá um espaço de tempo pra gente, né? Falou, opa, Sim. eu vou te dar um espaço de tempo, mas se você não chegar, eu não vou conseguir controlar. Então, às vezes, a perda acontece também nessas situações do funcional, que aí a gente chamaria na geriatria, na geronto, de incontinência urinária funcional. Eu sei que essa não é uma classificação da Sociedade Internacional de Incontinência, né? Mas para nós, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfim, toda a equipe multidisciplinar da Geronto, a gente também tem que considerar a questão da funcionalidade do idoso, né? E aproveitando o gancho, essa já foi uma deixa ali que a minha colega Carla, lá de Brasília, já colocou aqui para gente para mencionar, que é muito importante os idosos, né? Então, você falou para a gente de pelo menos 3 tipos de incontinência: a de esforço, a de urgência e a mista. Mas também a gente sabe que tem a paradoxal, a total, né? Que Transbordamento, que às vezes pode ser comum também transbordamento. para os idosos, né? Uhum. Uhum. E Aline, tem uma diferença também, a gente está aqui falando do problema em si, da perda, mas também tem os sintomas urinários, né? Não necessariamente revela uma perda, mas os sintomas também são importantes para a gente pensar enquanto problema e proposta de intervenção, né? Que sintomas seriam esses que acompanham ou não a incontinência? São os sintomas do trato urinário inferior, que a gente chama, né? Que é um conjunto de sintomas que podem, como você falou, estar acompanhando ou não esses pacientes com incontinência. A maioria deles a gente encontra nas hiperatividades do detrusor, nas incontinências de urgência, como eu falei, a urgência miccional,
A frequência urinária aumentada, geralmente ela pode vir acompanhada. A noctúria, que é levantar várias vezes à noite. E isso é muito importante no idoso a gente definir. Porque, o que seria a noctúria? A noctúria é assim, estou dormindo, eu acordo com a vontade de urinar, eu levanto, vou no banheiro, urino e depois eu durmo de novo. Agora a gente sabe que o idoso ele não dorme bem, né? E às vezes ele tem insônia. E aí o fato dele estar acordado, ele levanta para ir no banheiro fazer xixi. Isso, na verdade, a gente nem pode considerar noctúria, porque de acordo, né, com a terminologia, a noctúria seria a ida no banheiro que é precedida e antecedida pelo sono. Então, se a pessoa estava dormindo, ela levanta, vai no banheiro e ela volta a dormir. Né? Então é importante a gente ver isso, porque a gente às vezes, eu vou no banheiro 5 vezes, mas ele não dorme também. Então ele fica indo no banheiro toda hora. Então a gente considera como se fosse uma frequência ainda no período do dia, né? Porque ele não chegou a dormir, tá? E uma coisa também que é muito comum da gente perceber, principalmente nas pacientes, nas pessoas com incontinência de esforço, é ficar indo no banheiro de maneira profilática, né? Então assim, se eu for no banheiro toda hora, eu não vou ter muita urina na bexiga e eu vou perder menos. Então, o que essa pessoa faz? Ela vai no banheiro toda hora. O que isso faz com a bexiga dela? Faz ela perder capacidade vesical. Porque aí nunca essa bexiga vai se distender de maneira adequada. A capacidade da bexiga é mais ou menos 400 ml, 500 ml. Se ela vai no banheiro, né, de hora em hora, a cada meia hora, isso vai fazer com que a bexiga dela, por exemplo, vai ter a capacidade de 150, de 200. Isso vai aumentar muito a sensibilidade da bexiga dela. Então, na hora que ela precisar segurar mais, ela vai sentir muita vontade, porque a bexiga ela encolheu, ela diminuiu, né? É uma coisa que a gente precisa orientar para a pessoa tentar segurar um pouco mais. E outra coisa também, Juleimar, não tem tanto a ver com os sintomas do trato urinário inferior, mas é uma coisa que a gente vê muito, principalmente em idosos também, é deixar de fazer ingesta hídrica para não perder urina, né? O idoso já é desidratado crônico, né? Já tem essa dificuldade. Aí perde urina e ele acha só, se eu beber menos água, eu vou produzir menos urina e eu vou perder menos xixi. Então eles se privam de beber água, se privam de fazer ingesta hídrica, né? E isso só piora o quadro deles também. Sim, principalmente para sair, né? Preciso ir ao centro da cidade, vou demorar 1, 2 horas e lá eu não consigo um banheiro fácil. Então ele vai deixar de fazer essa ingesta aí durante 3, 4 horas antes de sair para não ter essa situação. Isso é verdade. A Amanda fez uma pergunta só para poder responder, que nesse caso que eu estava comentando da incontinência, que ela o fator causal dela é a questão da incapacidade, da funcionalidade. Nesse caso, Amanda, se houver a perda, a gente vai chamar de incontinência, porque a Aline trouxe para a gente logo no início que qualquer perda de forma involuntária, a gente vai chamar de incontinência. No nosso caso, que a gente estava comentando, desse paciente idoso, se a gente for pensar na classificação mesmo, né, na definição, seria incontinência funcional, incontinência urinária funcional. Para nós, geriatras, gerontólogos, que estamos interessados com essa população. Mas a Sociedade Internacional de Incontinência define somente os 3 tipos de incontinência. A de urgência, a de esforço e a mista. Mas que eu estava comentando, ele é um adicional para nós pensarmos também para esse paciente idoso, tá? Aline, o tema da incontinência, assim, para mim, ele é sempre muito importante, porque ele é um dos gigantes da geriatria. A gente, na geriatria, a gente fala que são 5 Is, né? Esse I de incontinência é um deles, porque a gente é um problema relevante, né? A gente já falou aí em torno de 30% da população de idosos, podendo chegar a 45%, 50%, até 60%, igual você falou. E esse problema não é um problema só porque tem essa perda. Muito pelo contrário, ele causa uma série de consequências, né, relacionadas à vida desse idoso. Então, a gente tem aí praticamente 100% dos trabalhos apontando uma perda de qualidade de vida, né, que é um dos construtos mais importantes que as pesquisas analisam, questão da qualidade de vida. Mas também a gente tem alguns sintomas relacionados, o constrangimento,
né? O isolamento, a Isolamento, é. restrição de participação social, né? Então, esse não é um problema puramente físico, né? Estrutural. Ele envolve outros aspectos na vida desse indivíduo que vai levar a um quadro sindrômico. Por isso que, para nós, geriatras, gerontólogos, ele é tão importante e entra aí nos 5 ISOs, 5 gigantes da geriatria. Tem muitos trabalhos falando que a incontinência ele é um disparador para um futuro de institucionalização, principalmente quando tem insuficiência familiar, né? Quando tem problemas, doenças associadas. Então, ele é como se fosse um start para pensar numa institucionalização, porque a incontinência leva a essa restrição, leva ao confinamento ao leito, dependendo da situação, e aumenta cada vez mais tanto os cuidados com esse indivíduo, mas também piora a sua condição de saúde. Então, a gente é um problema muito importante para nós, da Geronto, né? Porque ele mexe com todo a vida, e tanto desse indivíduo quanto da sua família e nossa, de uma forma, da sociedade de uma forma Sim. geral. E eu gostaria também de incluir nessa lista, né, das consequências, a própria incontinência urinária, ela pode fazer com que esse idoso ele fique mais imóvel ainda. Vamos pensar assim no idoso em torno de 60 anos, que ainda hoje em dia é muito ativo, né? Se essa idosa ela perde muita urina, ela vai deixar de fazer uma hidroginástica, porque ela vai se esforçar, ela vai perder urina dentro da piscina. Ela não vai fazer, às vezes, uma caminhada, ela vai querer ficar mais quieta. Então, isso vai favorecer até para a perda de função posterior também desse idoso. Porque ele vai se restringir a fazer atividades que podem levar a ele a ter perda de urina. E pensando também nesses idosos, né, que são mais dependentes, a orientação da família é muito importante, porque a incontinência urinária ela traz problemas dermatológicos também. Então, se esse idoso ele usa uma fralda, como está sendo a troca dessas fraldas, esse idoso não pode ficar molhado, isso vai favorecer a surgimentos de alterações da pele, vai favorecer o aparecimento de úlceras por pressão também, né? Abrir feridas. Então tem todo esse contexto, não somente da parte emocional, né, de isolamento, mas também a própria incontinência urinária pode atrapalhar esse idoso de fazer até uma fisioterapia, se ele precisa, porque dependendo do nível, né, da severidade dessa incontinência, às vezes ele perde urina até para levantar de uma cadeira. E ele vai se sentir à vontade de ir para fisioterapia e fazer exercício e sair de lá todo molhado, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, porque às vezes dificulta até o nosso próprio trabalho como fisioterapeuta também. Com certeza. Isso é extremamente importante. Mas tá, como é que as pessoas identificam a incontinência, Aline? Como é que eu posso, eu familiar, ou eu fisioterapeuta, ou eu próprio idoso, como é que eu consigo identificar essas situações de incontinência? E aí eu queria te colocar 2 situações para a gente poder pensar como lidar de forma adequada com esse problema. Eu sendo o próprio idoso, eu estou percebendo que estou perdendo urina. E aí o Juleimar e a Aline estão lá discutindo e falaram que pode ser que eu tenha incontinência. E a outra situação eu sou um filho, eu sou uma filha, um esposo, a esposa, ou sou o cuidador. Como é que eu consigo perceber que esse indivíduo está perdendo a urina, mesmo que ele não fale para nós, mesmo que, né, ele não queira expor esse problema? Como é que a gente poderia identificar essa incontinência? Para o próprio idoso identificar é mais fácil, porque ele vê a perda, né? Então ele vai olhar a cueca dele, a calcinha dele tá molhada, ele tá molhando a roupa. Ele antes, né, não acordava tanta noite, tá acordando mais. Ele tem mais vontade de ir no banheiro. Às vezes ela, enquanto tá lavando a louça, antes ela não tinha esse problema, mas agora às vezes ela tem que parar de lavar a louça para ficar indo no banheiro. Então, ele pode observar esses sinais e sintomas que acompanham a incontinência, além da própria perda, que é visível, né? Que é algo visível.
Então, para o idoso, ele ter a consciência realmente de que esses sintomas, na verdade, que a perda urinária, acompanhada ou não desses sintomas, é um problema e que ele precisa procurar ajuda especializada para isso, né? Para a família, às vezes, se torna um pouco mais difícil, porque às vezes a gente vê que tem idoso que tem resistência de falar sobre esse problema por ser uma coisa muito pessoal. A gente vê muito isso, tanto na incontinência urinária até um pouco menos, mas a gente vê muito isso nas mulheres com prolapso de órgãos pélvicos, com a bexiga caída, o útero caído. Às vezes, quando o familiar descobre, a mulher já está com o útero tudo para fora, mas isso aí, ó, esse problema já estava rondando a vida dela há muito tempo, mas ela nunca contou, né? O que os parentes, os filhos, as pessoas próximas podem tentar observar é a mudança em relação à rotina. Esse idoso está indo mais no banheiro, ele acorda mais vezes, às vezes reclama que não está dormindo muito bem à noite. Você vai perguntar por que que não está dormindo. Ele pode falar que ele está tendo mais vontade de ir no banheiro. Pode começar a observar se ele troca mais as roupas íntimas, se ele usa algum tipo de toalhinha ou absorvente. Então dá uma olhadinha no lixinho, ou olhada no varal para ver se tem muito paninho, né? Que geralmente a maioria deles utilizam toalhinhas, né? Acham melhor do que usar fralda ou às vezes absorvente, né? Então, observar essas mudanças em relação a isso, eu acho que sempre tentar conversar para ver se ele se sente à vontade para falar sobre esse problema. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque mesmo que você tenha, como que é? Você está desconfiando que esse idoso tem incontinência urinária, dependendo da abertura que você tem com esse idoso, é muito difícil de falar assim, você está perdendo urina, para ele às vezes é muito vergonhoso, ele não vai querer falar, né? Então, acho que a proximidade do familiar com ele, para que ele possa se sentir abraçado, né, nesse momento, e saber principalmente, Juleimar, que existe tratamento para isso, porque às vezes ele não vai falar, mas para que eu vou falar que eu estou perdendo urina? Só para os outros me chamar de bexiga solta, de mijona, e eu vou passar vergonha à toa e eu vou ficar assim o resto da vida? Eu nem sei se tem tratamento. Então, conversar sobre isso também, às vezes é interessante porque ele pode se abrir para falar do problema que ele está tendo, né? Mas às vezes você pode observar isso em relação à rotina dele dentro de casa. Às vezes ele não quer sair mais, às vezes ele participava de um grupo de terceira idade, ia dançar, ia sair com os colegas, né, com as amigas, e já não está saindo mais, e ela gostava tanto, e quando você pergunta, ela fala assim, tô meio desanimada, às vezes pode ser, por causa disso também, né, causa um certo constrangimento social para ela, e ela deixa de participar dessas coisas também. Poderiam ser sinais de algum problema relacionado à incontinência urinária, né? Tem uma situação que eu consigo identificar mais claramente, ali, principalmente nós, fisioterapeutas, quando a gente faz um trabalho domiciliar, né? A gente atua no próprio lar, na própria casa do paciente, é o odor fétido que fica tanto na cama quanto no ambiente, né? Que ele passa a maior parte do dia. Então, às vezes, eu só de chegar no ambiente, opa, tá com um odor aqui um pouco diferente. O que será isso? E é importante a gente ter essa expertise, esse olhar, né? Essas habilidades para poder abordar o problema adequadamente. Igual você falou, às vezes não vai dar para eu perguntar e ele me dar uma resposta simples, né? E objetiva. Às vezes eu vou ter que ir fazendo algumas perguntas, colocando ele em determinadas situações para ele poder relatar o problema, porque a questão do constrangimento ela é altíssima, principalmente, assim, pelo menos nas minhas experiências, quando a gente trabalha com o fisioterapeuta homem e a paciente é mulher, né? Então essa relação fica um pouco constrangedora. Ou vice-versa, às vezes eu tenho um paciente homem e é fisioterapeuta mulher, então quando entra nessa situação, apesar de que, principalmente no caso dos homens, quando a situação de uma cirurgia de próstata, aí ele, né, não tem como esconder. Ele fala assim, realmente, ó, eu tô perdendo xixi porque eu fiz a cirurgia, então ele já escancara o problema pra gente. Mas nem sempre esse problema, ele aparece assim tão fácil, né, de imediato. Quando a gente vai realmente investigar, é que a gente detecta esse problema. E tem uma outra situação que eu queria comentar, que é o caso da gente usar um diário miccional. Você falou, assim, muito bem dos sintomas. Um deles é aumento da frequência, né?
essa hiperatividade, essas idas ao banheiro com muita frequência. Aí, como é que eu vou identificar que eu tô tendo, que esse meu paciente tem sintomas urinários e que possivelmente esses sintomas poderiam estar escondendo aí uma incontinência? A situação mais prática que eu vejo é utilizar um diário miccional, que a gente vai fazendo um registro, né? Tanto da ingesta hídrica, também das idas ao banheiro. Então, eu já fiz isso com alguns pacientes e já orientei até mesmo os meus alunos lá no IF, para poder tentar identificar. Porque às vezes, não, eu não perdi, mas foi ao banheiro 10 vezes, 15 vezes durante o dia. Realmente não vai perder porque não dá tempo de perda, né? Então, igual você falou, tá indo ao banheiro profilaticamente. Então, para eu não perder, então eu corro no banheiro e faço o xixi, né? Então, essas estratégias que você colocou e essas outras duas, eu acho que são, assim, bastante importantes, tanto para nós profissionais, mas também para os próprios familiares e até mesmo para o próprio idoso entender o problema. Diga. Isso. E o diário, ele é muito interessante também. Às vezes esse idoso, ele tem perdas esporádicas, por exemplo, por esforço, né? E você dá um diário para ele, você vai ver que ele vai pouco no banheiro também. Então, por exemplo, a gente considera normal de 7 a 8 vezes, que dá você ir no banheiro a cada 2 horas, mais ou menos, 2, 3 horas no máximo. E a gente dá um diário e vê, por exemplo, que ele fica 5 horas sem ir no banheiro, vai pouco. E aí ele anota lá no diário um horário que ele teve uma perda porque ele tossiu, e quando você vai ver, bate com o horário que ele devia ter ido no banheiro fazer xixi. Se ele fosse mais vezes no banheiro fazer xixi, ele não tinha perda. Então, assim, o diário ele é muito importante para identificar isso também, porque às vezes a gente está achando assim, o assoalho pélvico está muito fraco, eu tenho que fortalecer, mas às vezes só de orientar hábitos miccionais adequados, eu cesso com o problema, né? Então, a parte da educação do paciente, e a gente utiliza bem o diário miccional para isso, é muito importante. Às vezes eu já resolvo muita coisa só aplicando o diário e fazendo as orientações em relação à ingesta hídrica. Às vezes a pessoa toma muito suco de fruta cítrica, muita cafeína, muita substância irritativa para a bexiga, só de diminuir isso já melhora um pouco, né? Ir mais no banheiro, fazer as micções mais programadas, às vezes isso já diminui bastante a queixa dessa pessoa. Então, o diário é extremamente importante e fácil de ser aplicado, né? Muito fácil. Só para orientar, então, quem está participando com a gente desse diário, ele é muito simples. A gente pega um dia aí de 24 horas e eu anoto todas as vezes que eu vou ao banheiro para poder fazer o xixi. Então, eu fui ao banheiro 3h15 da tarde. Então, eu anoto lá. Quantos mais ou menos de volume? Um copo americano tem em torno de 200 ml. Eu fiz metade desse copo, eu fiz mais do que um copo, né? Então, eu escrevo ali se foi 100 ml, 50 ml, 100 ml. Se teve alguma situação de perda, eu percebi que eu estava assistindo um filme e aí eu fui levantar, eu senti que perdi. Ou então eu fiquei com um gotejamento depois, né, que eu fiz o xixi. Então, anota isso para nós. E aí a gente vai anotando todas essas vezes que vai ao banheiro e para poder dar essa ideia para a gente da quantidade, da frequência. Mas também a gente anota o número de vezes que faz alguma ingestão de qualquer líquido. Café, suco, leite, refrigerante, água, né? Qualquer líquido que eu faça a ingestão durante o dia, eu anoto para a gente poder fazer esse balanço. Olha, tá ingerindo 1 litro, 2 litros de líquido e tá eliminando 500 ml, 1000 ml, né? 1 litro. Então, a gente faz esse balanço. E isso é muito importante até mesmo para nos educar. Então, eu sei, olha, eu estou indo mais ao banheiro no período da noite. Eu estou indo mais ao banheiro sempre pela manhã. Que atividade que eu faço de manhã que está me fazendo ir ao banheiro? Como é que eu posso programar as micções, né? Então, esse diário, para mim, é uma das ferramentas assim, mais baratas, né? A mais barata de todas, e que é parte introdutória e segue o tratamento inteiro com esse paciente, né? Seja durante o acompanhamento da fisioterapia, seja durante um período aí de tratamento médico, enfim, eu acho que o diário
ele é uma ferramenta extremamente válida para os idosos. Até para Aline, segmento também, né, ô Juleimar? Então, eu faço diário antes, faço depois, eu consigo comparar, é uma coisa até mais objetiva, né, para o paciente. Ó, o senhor ia 20 vezes no banheiro durante o dia, agora o senhor está indo 10. Sinal que o que a gente está fazendo está tendo algum resultado. Então, é até uma forma de você quantificar o ganho que você está tendo com a sua intervenção também, né? isso, Aline, eu queria colocar duas situações aqui para a gente poder conversar. Uma delas é o seguinte: eu tenho um paciente de 70 anos, do sexo masculino, o seu João, que ele tem queixado dificuldade para urinar dos últimos 3 meses. De 3 meses para cá, ele fala que está com muita dificuldade. E a dificuldade que ele fala é sobre hesitação miccional. Ele fica com aquela vontade e, ao mesmo tempo, desúria. E quando ele vai no banheiro, ele faz só um pouquinho de xixi, né? Que é um volume baixo. Só que ele tem percebido que, além desse volume baixo e esse desejo aumentado, quando ele faz o xixi, é um xixi intermitente, né? Sai um pouquinho, segura, sai outro pouquinho, segura. E o jato não é aquele jato mais quando ele tinha 30 anos. Mas também não é o jato que ele tinha 6 meses atrás. Ele tem percebido que alguma coisa modificou. E aí, ele, preocupado com isso, foi ao médico. E o médico pediu uma biópsia. Aí viu que estava com uma hiperplasia, foi necessário fazer uma prostatectomia, e a escolha do médico foi uma prostatectomia radical. Depois disso, que aí ele nos procurou realmente, de 3 semanas para cá, então, ele tem queixado de uma incontinência urinária total. O tempo todo ele fica perdendo o xixi. E diz ele que não tem mais vontade de fazer xixi, né? Ele nega esse desejo miccional. Para minimizar essas perdas aí na calça, né? na vestimenta, ele usa umas toalhas e umas fraldas para poder se proteger. Só que ele está usando 7 fraldas por dia. Então, assim, extremamente Grave. grave, né? E é custoso, Uhum. porque a fralda não é baratinha. E todo dia fazer essas trocas, além de trazer o constrangimento para ele que a gente falou, ele tá perdendo qualidade de vida, ele tá se isolando, né? Tem a questão do custo aí. Eu queria te colocar essa situação e queria que você pensasse, trouxesse para nós uma proposta terapêutica para eles, para a gente falar de uma forma geral como que seria o tratamento para esse paciente, ou fisioterapêutico, né? Uhum. Tá. Essa é uma situação muito comum, principalmente hoje em dia, né? A gente vê nesses casos, né, de pacientes com problema de próstata, em especial câncer de próstata, onde ele faz a prostatectomia radical. A próstata é um dos mecanismos de continência no homem. É uma das coisas que ajuda o homem a ser continente, a não perder urina. Quando ele faz a cirurgia, ele retira a próstata, né? Se a gente for lembrar da anatomia, a gente tem a bexiga e a próstata logo abaixo, bem grudada ali no colo vesical. Quando o médico tira isso, na maioria das vezes, ele lesiona também o esfíncter interno. Então, aquele mecanismo passivo de continência, ou seja, que segura a urina. A gente está conversando aqui, a gente está com a nossa bexiga com urina, cheia de urina, né? O que não deixa eu ter que ficar contraindo o assoalho pélvico, mas ele está segurando ali a urina para que eu não perca, esse mecanismo passivo. Então, no caso desse paciente, isso foi retirado. Então, eu preciso criar alguma outra forma para aumentar a pressão uretral, para que eu não perca, para que isso seja meio que como substitutivo desse esfíncter interno que eu perdi. Então, a base do tratamento desse paciente é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que é aquilo que a gente tem mais evidência, tanto para mulheres quanto para homens. Então, todo o tratamento de incontinência urinária deve se incluir o treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Então, a gente precisa avaliar esse homem, saber se ele sabe contrair de maneira correta o assoalho pélvico dele e passar exercícios em posturas diferentes. Então, ele pode fazer exercícios deitado, sentado, em pé, associado ou não a outros movimentos, por exemplo, com ponte, adução, né, de quadril, e sempre treinando musculatura de contração lenta e de contração rápida. Então, a gente sempre coloca nos dois exercícios tanto contrações sustentadas do assoalho pélvico, quanto contrações rápidas, né? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar, primeiramente, a musculatura de maneira isolada, trabalhar só o assoalho pélvico isoladamente,
para depois fazer outros exercícios associados, começar a treinar tossir, por exemplo, junto, ou fazer, por exemplo, levantar e sentar da cadeira, exercícios que são mais funcionais, para que ele aprenda realmente como é a contração, melhorar bem a força disso, para depois associar isso com as tarefas que ele tem mais perda, né? Então, a base do tratamento desses pacientes com incontinência urinária pós-prostatectomia é treinamento dos músculos do assoalho pélvico, mas nem sempre esse paciente ele pode saber contrair de maneira adequada o assoalho pélvico. E aí a gente tem recursos que podem ser usados, se ele não sabe contrair, como eletroestimulação, que a gente faz por via anal, né, com eletrodo endocavitário. A gente pode utilizar da palpação também, anal, que vai dar uma percepção da região ali que ele tem que contrair, e isso vai melhorar, né, o entendimento dele de como é que faz uma contração, mas a base do tratamento é aumentar a pressão dentro da uretra com o treinamento do assoalho pélvico. Então, assim, não tem para onde fugir com o tratamento da incontinência urinária. Você pode utilizar algum outro recurso, mas a base dele é treinamento de assoalho pélvico. Tá. E duas perguntas, duas questões rapidamente, que é o seguinte. Esse paciente está perdendo a urina, né, constantemente, então é total. Daqui quanto tempo eu consigo reduzir o número de fraldas dele? Essa é uma pergunta. E a outra é o seguinte, você colocou uma questão extremamente importante, que eu vou sempre chamar atenção. Não adianta eu fazer o treinamento isolado da musculatura do assoalho pélvico. No início, precisa de eu fazer dessa conscientização, né, desse trabalho. Mas depois eu vou ter que transferir isso para uma atividade, uma tarefa do dia a dia dele. Porque senão ele não vai ter esse controle, né? Ele não vai reaprender a ter esse controle. Então, transferir o treinamento para a atividade do dia a dia dele, que a gente chama desse treino funcional, é extremamente importante. Principalmente que a gente está falando de idoso, que ele não tem, às vezes, só a incontinência. Ele tem outros problemas que a gente comentou aqui, né? Sim, isso é muito importante, essa questão de passar, né, a integrar essas contrações do assoalho pélvico, o uso desse músculo para as atividades funcionais, para as atividades de vida diária dele. Mas eu não posso partir disso se o músculo está fraco. Então a gente fortalece primeiro, faz um trabalho separado e depois vem incluindo, né, isso. Agora, em relação à quantidade de tempo, isso varia de paciente para paciente, né? Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu avaliei há pouco tempo, né? Ele estava perdendo mais ou menos isso. Ele estava trocando ele estava usando toalha de rosto como absorvente, né? Porque ele não tinha dinheiro para ficar trocando, porque ele trocava de 6 a 7 fraldas no dia, 7 paninhos no dia, né? E eu orientei ele, falei para ele fazer os exercícios, passei, na primeira semana ele já parou de usar esse tanto de fraldinha, estava utilizando só 2. Porque eu fiz as orientações, ele tinha uma contração boa, ele começou a fazer os exercícios, pela percepção da contração dele, que era boa, eu já orientei, vai levantar, vai sentar, faz a contração junto, vai tossir, espirrar, levantar da cama, contrai, faça a contração juntamente com o movimento. Então, só de orientar isso e orientar o início dos exercícios, ele já diminuiu mais da metade das perdas dele, ou seja, orientação, porque o músculo não hipertrofiou em uma semana, né? Então, você vê o quanto as orientações elas são importantes, né? E agora deve ter mais ou menos o quê? Não tem mais do que 2 meses que eu tô acompanhando ele já não tá usando mais nenhuma fraldinha, nenhum absorvente. Então, assim, para esse caso, 1 mês, 1 mês e meio, eu tive boa resposta, né? Agora tem pacientes que, dependendo da gravidade e da severidade da incontinência, eu vou levar um pouco mais de tempo. E tem pacientes que, infelizmente, eu não vou conseguir tirar todas as fraldas. Mas uma pessoa que trocava 6, passar a trocar usar uma no dia ou 2 no dia, já é uma vitória muito grande, né? Porque no caso desse paciente, que é um pós-operatório, é um paciente oncológico, muitas das vezes ele pode ir para uma radioterapia, pode evoluir para outro tratamento, né? Isso para ele vai melhorar muito a qualidade de vida dele. Então também não é todo paciente que a gente consegue reabilitar 100% e fazer ele voltar à continência como era antes do câncer, antes da cirurgia, né? Mas que a fisioterapia ela pode contribuir bastante, isso com certeza pode. Mas isso de tempo varia. O que a gente vê, Juleimar, o que a gente pede, né, de tempo para a pessoa é pelo menos 3 meses.
que é o período que a gente leva para ganhar algum trofismo, para melhorar um pouco da força dessa musculatura. Então, no mínimo aí, pelo menos de 3 meses até 6 meses de Tá. tratamento, né? Aline, eu vou ter que encerrar, mas eu vou voltar aqui só para a gente poder fazer um fechamento, tá? Todo Tá mundo bom. volta, 2 segundos.